andando na rua, andando Até na o rua. baixinho andando tá na ali rua. no fundo. Aí ele, porra, mal fome. Aí ele olhou assim, porra, uma lanchonetezinha assim, aquelas que tem ali no centro do Rio. Falou, vou entrar ali. Aí entrou lá, aí ele olhou assim o cardápio. Aí ele viu o cardápio assim, aí tava lá, R$3 pão com ovo, R$4 queijo quente, R$5 misto quente, R$50 uma punheta. Porra. Aí ele chegou assim no caixa e, porra, a mulher linda no caixa, mano. Vem cá. Que horror, viado. Vem cá, colega. É tu que bate a punheta pros outros? Ah, não. Aí ela falou, pô, sou eu mesmo. Ele tirou 50 conto do bolso, deu na mão dela e falou assim, então lava a porra da mão logo que eu vou querer 10 misto quente.